Olá, soizinhos! Bem-vindos ao canal Pietra Luna, sou a Pietra e para essa semana eu pensei em fazer um vídeo histórico. Na verdade, assim, histórico não de groundbreaking, mas para converger algumas histórias e histórias com H maiúsculo, né? Tava tendo uma conversa no Facebook com uma pessoa e aí ele me perguntou um pouquinho sobre bruxaria italiana, que é a minha prática, e o que é que a bruxaria italiana tinha a ver com o tarô. E é claro que na maioria das práticas de bruxaria a gente tem uma prática oracular, mas ela não necessariamente precisa ser o tarô. E na verdade essa foi uma pergunta que eu já me fiz há algum tempo, né? Por que é que o tarô dá tão certo comigo, pessoalmente, né? E por que pra mim ele é tão atraente? Por que é que a gente conversa tão bem, né? Porque Pietra e cartas de tarô funcionam tão bem. E o assunto, né, me encanta. Cada baralho novo que sai, você quer saber, você quer pesquisar. Quando você tem chance de conversar sobre o assunto, parece que a coisa borbulha. E aí, pensando um pouco sobre o assunto, eu descobri não, né? Eu consegui, na verdade, juntar duas pontas. Que o tarô tem tudo a ver com a Itália, né? E no meu caso ainda é melhor, porque o tarô, ele nasceu no norte da Itália e a minha família vem do norte da Itália, então parece que a ancestralidade ali se conversa, a coisa converge. Então, o que o tarô tem a ver com a bruxaria italiana? Muita coisa. Então, voltando para aquilo que a gente estava falando, as práticas de bruxaria geralmente incluem práticas oraculares, né? Nem todas as bruxas lidam com tarô, algumas lidam com runas, outras lidam com cartas Lenormand, outras lidam com espelho negro e a coisa assim vai. A questão é que, geralmente, instrumentos lúdicos acabam se tornando elementos oraculares, né? Na Grécia Antiga, a gente tinha um jogo que era feito com esses ossos aqui, né? E eles se tornaram um jogo oracular. Depois, muito tempo depois, na Europa, a gente tem história de como o baralho comum virou um instrumento oracular, dominós, dados, e como essa coisa toda acaba levando as pessoas a encontrarem previsões. Eu acho que uma das coisas é que esses instrumentos, eles mexem com um lado nosso que não é necessariamente o nosso lado consciente, superego, que a coisa tem que funcionar assim, desse jeito, quadradinho, né? O lúdico, o jogo, a brincadeira, ela mexe com outras partes nossas e que acabam fazendo outras coisas saírem. A brincadeira também, de uma forma geral, o lúdico, a brincadeira, ela mexe com jogos de dramatizar e de você viver outros papéis e de você estar em outros lugares e ser outras pessoas. E talvez isso tudo acaba se convergindo nessa ideia de poder olhar mais para frente ou poder olhar para símbolos internos e entender um pouquinho melhor essa realidade que a gente tem. Então, dessa questão histórica, eu peguei um livro do Robert Place que eu gosto muito, chamado The Tarot, History, Symbolism and Divination, que foi editado pela Torture Penguin. Não é um livro que a gente tem traduzido, infelizmente, porém tem um outro livro do Robert Place, que vai ser o livro do Alchemical Tarot, que está sendo traduzido, foi feito um crowdfunding. É bem interessante. Assim que tiver mais novidades sobre ele, eu trago aqui para o canal para a gente conversar. Mas esse livro tem alguns capítulos e alguns detalhes bem interessantes sobre a história do tarô. E o que é mais legal, o Robert Place, ele fez um estudo documental. Então, não é um livro que fala sobre, eu acho que isso aconteceu. Ele foi buscar registros. E através desses registros, desses documentos, a gente consegue ter uma história do tarô mais clara e que vai além de que foram os egípcios que
um dia talvez tenham, enfim, mata a mística e traz para uma questão de base teórica, de base histórica, que é sempre muito importante, porque a gente consegue voltar e avaliar e sempre entender. Então, essa coisa talvez do tarô ter vindo do Egito e essa coisa toda, talvez venha da questão de jogos de baralho vieram do Oriente Médio, né? É dado que na Idade Média os orientais, né, os otomanos, enfim, os árabes, eles eram uma potência no mundo. E eles carregavam muita sabedoria, estudavam muito, andavam por muitos lugares e nessas andanças entraram na Europa e trouxeram com eles, óbvio, soldados não tinham às vezes muito o que fazer, precisavam se distrair, trouxeram um baralho junto com eles. O baralho que eles trouxeram é muito parecido com o baralho de jogar cartas que a gente tem hoje, com 4 naipes. E nessa chegada pela Europa, passada pela Espanha, chega na França, norte da Itália. E no norte da Itália, lá pelo século XV, o renascentismo borbulhando. E aí o que acontece? Por ali, alguns outros baralhos começaram a ser feitos, né? Lá, mais ou menos por 1420, a gente tem o nascimento do que hoje a gente reconhece como tarô, e era um jogo chamado Tarok, e esse baralho, além dos 4 naipes, espadas, paus, ouros e copas, ganhou mais um naipe, que era o naipe dos triunfi, os trunfos, e que hoje são o que a gente conhece como arcanos maiores. Se a gente olhar baralhos antigos, como o Visconti Sforza, por exemplo, a gente vai ver que as cartas originais elas não tinham necessariamente um nome, né? O imperador, a estrela, como a gente conhece hoje. Porém, olhando para aquelas imagens, você consegue reconhecer a maioria delas bem facilmente. Quem tiver chance, inclusive, tem algumas exposições, uma delas é a Biblioteca de Nova York, tem algumas cartas desse baralho para poder chegar um pouquinho mais perto e ver essa iconografia de perto, assim, cara a cara, embora não seja difícil hoje você fazer uma pesquisa no Google, colocar Tarô Visconti Sforza e se encontrar com esses arcanos maiores e arcanos menores, essa coisa mais primal. O que é muito interessante também pensar é que nesse mesmo norte da Itália a gente tem um afluente do rio Po chamado Rio Tarô. E nesse rio haviam muitos moinhos de papel. Então a imprensa estava saindo, o papel estava começando a virar uma tecnologia muito corrente, ou seja, aquele lugar virou um polo de produção de papel, produção de carta. E aí a produção das cartas começou a ser uma coisa mais popular, uma coisa mais próxima das pessoas. Então os jogos estavam mais disponíveis, eles estavam mais perto da mão das pessoas para elas poderem jogar o jogo de Tarok, por exemplo. E aí, nessa mesma Itália do século XV, a gente tinha essa produção que tinha a ver também com cenas cotidianas de plebe e de realeza, que tinham também talvez uma necessidade de explicar algumas coisas. Então, por exemplo, as 4 virtudes cardinais, prudência, força, temperança e justiça, eram cartas comuns, eram cartas que tinham um significado importante e que apareciam nesses baralhos. Hoje a gente sabe que essas 4 cartas, a prudência, de acordo com Robert Place, entendida como o mundo, né, são cartas fundamentais dentro do jogo de tarô, e quando elas caem, a gente sim está falando sobre virtudes, sim a gente está falando sobre um comportamento virtuoso. Mais pra frente, na verdade, entre os séculos 18 e 19, é que o tarô caiu na popularidade da coisa para virar um instrumento de leitura,
para virar um instrumento de previsão, caiu nas graças de alguns esotéricos e aí o resto é história, né? É muito daquilo que a gente já conhece, e aí veio Etela com as cartas invertidas, e aí veio a Pamela Colman Smith, que fez aquela arte maravilhosa desse baralho que é o Rider-Waite-Smith Tarot, que a gente usa, ama, adora, é incrível e que de fato foi groundbreaking, porque a partir dele os arcanos menores passaram a ter imagens e até facilitar a interpretação dos símbolos. Bom, o que isso tem a ver? Muito, né? Porque se a gente está falando de norte da Itália, em 1520 ou 1420, perdão, a gente está falando de uma época em que a Itália não era a Itália que a gente conhece. A Itália era um conjunto de principados, de cidades-estados, enfim. E até muito antes disso, a Itália era um conjunto de tribos e de povos autóctones que depois encontraram com a Grécia e a Grécia tomou um espaço razoável ali na Itália. Os romanos viram aquilo, cresceram no seu processo histórico, se juntaram com outros grupos. Até tem a história toda dos etruscos que estavam na Umbria e depois de mil anos desapareceram. E muito da cultura etrusca você passa a encontrar na cultura romana, principalmente na cultura republicana. Roma vira um império, Roma toma uma parte da Europa, Roma toma uma parte do Oriente. E aí muitas dessas coisas romanas começam a ganhar caras orientais e coisas orientais começam a ganhar caras romanas, e dentro dessa misturada, desse caldeirão todo, a gente tem a derrocada de Roma, temos uma cristianização em massa, né, do povo italiano e de suas muitas cidades-estado, e lá no norte a gente tem um espaço conhecido como Lombardia. Nessa mesma Lombardia, a gente tem uma cidade chamada Mantova. Nessa mesma Mantova, que fica às margens do rio Po, a gente tem a família Visconti Sforza. E esta família Visconti Sforza que fez o primeiro baralho de tarot, que é conhecido como tal, é a mesma cidade onde a minha família teve suas origens. O meu bisavô nasceu em Mantova e provavelmente conheceu o Rio Po. E se não conheceu o Rio Po, meus bisavós, meus trisavós, conheceram o Rio Po. E então eles estavam inseridos nesse vulco todo da onde o tarot nasceu. Talvez eles tenham jogado o jogo de tarot em algum ponto, e isso significa que em algum momento neste sanguinho corre alguém que mexeu naquelas cartas originais. Eu acho isso extremamente emocionante, né? Porque com o tempo e com as gerações, tanto do baralho quanto da minha família da qual essa ancestralidade italiana vem e essa prática de bruxaria italiana vem, trazendo basicamente questões de cura e de percepção do mal olhado e como lidar com ele, e gera esta pessoa que está na frente de vocês. Bom, enfim, eu acho isso tudo muito legal, porque eu acho interessante a gente conhecer da onde a gente veio, da onde as coisas que a gente gosta vieram, porque a gente consegue começar a criar pontes e fazer associações e fazer junções, e dessas junções fazer as coisas fazerem sentido. Obviamente não é porque eu tenho ancestralidade italiana que eu teria de praticar bruxaria italiana. Isso também foi uma coisa que foi acontecendo, né? De coisas que eu fui aprendendo da minha família, de coisas que eu vi o meu pai fazer, na verdade coisas que ainda acontecem e que eu tive chance de aprender, que quiçá em algum ponto eu vou poder ensinar para outras pessoas. Algumas já ensinei, mas junto com isso veio uma tradição pessoal, na verdade, de oráculo muito forte.
e de tarô e de vontade de entender o que é que aquelas 78 cartas significavam. Então, na verdade, o meu convite aqui, além, né, de colocar um pouquinho sobre o que é que a tarô talvez tenha a ver com bruxaria italiana, se você tem uma prática espiritual, vamos supor, eu sou dinista, eu sou fairy wicca, como é que isso ressoa dentro de você? Pode ser que isso tenha tudo a ver com a sua ancestralidade, pode ser que não, pode ser que de fato você seja uma dessas pessoas que sejam adotadas por uma tradição. Pode ser que em algum momento de algum tempo, perdido no tempo, isso tenha conversado com você e ressoe hoje. E então, junto com isso, né, junto com essa tradição espiritual que você carrega, o que mais ela tem? Né? Se você pensa em bruxaria italiana, puxa, minha família é do norte da Itália, o norte da Itália em um momento foi invadido pelos celtas, isso ressoa comigo? Não. Mas eles também foram invadidos pelos germanos, isso ressoa comigo? Bem, um pouco. Eles também tiveram contato com os romanos, como ressoa comigo? Sim. Eles tiveram contato com os gregos, isso ressoa comigo? Certamente. Então, faça essa busca, ela é sempre muito interessante, né? O tarô, as runas, o Lenormand ou qualquer sistema oracular, ele tem uma história. E é possível hoje, no nosso mundo letrado, no nosso mundo de informações, que essa história seja resgatada. Então, estude, conheça, perceba, vá aos livros de história sim, porque muito além dos livros esotéricos, eles têm base, eles têm estudo, eles têm por onde te guiar. É claro que a gente passou por um momento esotérico muito forte e que mestres esotéricos e ordens iniciáticas beberam dessas fontes e recriaram alguns símbolos ou reestudaram ou ressignificaram alguns desses símbolos. Mas a história também tem muita coisa para contar. Talvez ela, mais do que qualquer outra disciplina, talvez antropologia, sociologia e filosofia, tenham muito para contar pra gente, para que a gente possa entender esses passos humanos, entender essa espiritualidade que corre dentro da gente, independentemente do nome que ela tenha, e explicar por que é que a gente se sente do jeito que a gente se sente sobre determinadas coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, mesmo porque depois é mais fácil voltar nesse vídeo. Deixem seus comentários no vídeo, suas explorações, suas ideias, suas interpretações. Não deixem de se inscrever no canal Pietra Luna, porque aí você também não perde nenhuma novidade, principalmente se você marcar o sininho. E semana que vem tem mais.